Paulo e Silas, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu já estou entrando no versículo 19. Aqui é Paulo e Silas, dois homens de Deus, que expulsaram o demônio de uma moça. Ela tinha um espírito de adivinhação e ela dava lucro a homens que a exploravam. E aquela mulher ia atrás do Paulo durante dias, falando assim: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Cuidado, até o elogio você tem que verificar se vem ou não de Deus. E aqui não vinha de Deus. Parece que ela falava a verdade, mas aquilo incomodava o Paulo. Aquilo estava incomodando. Tem coisa que incomoda você. Todo dia a pessoa elogia. Você é para perturbar. O Paulo, então, movido por Deus, expulsou o demônio da moça. Aí o que aconteceu? Versículo 19 diz assim: e vendo seus senhores, ela era uma escrava, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Às vezes não sabemos porque o evangelho é perseguido. Porque quando uma pessoa se converte, tem gente que perde. Imagine a indústria da prostituição. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem convertido mesmo, ele não vai frequentar esses sites de prostituição. No passado era revista, ele não vai comprar revista, né, de prostituição. Ele não vai frequentar lugares de prostituição que tem aí à vontade aí fora. Não, homem de Deus, mulher de Deus, ele não põe um bigodinho postiço, um óculos, um boné, ninguém vai me conhecer, coitado dele. A Bíblia diz que Deus conhece até os pensamentos, imagine se alguém vai. A Bíblia conta de uma mulher, era a mulher de Jeroboão. O Jeroboão, o filho dele ficou doente, e o Jeroboão foi levantado como rei de Israel, e ele não correspondeu aos benefícios que o Senhor fez por ele. Ele entrou no caminho da idolatria. Aí o filho dele ficou doente e disse assim: vai lá agora, tem aquele profeta Aías, ele que falou que eu seria rei. Vai lá na casa dele, lá. Agora não vai disfarçada, coloca uma roupa diferente, para que ninguém te conheça. Quando ela foi entrando em casa, eu já tinha avisado para ele: a mulher do Jeroboão vai chegar aí. Quando ele escutou o passo, ele falou assim: entra, mulher de Jeroboão. Já pensou? O cidadão põe um bigode, põe um boné, põe um óculos, não sei o quê, e quando chegar: ô, seu Joaquim, o senhor está bem? Ué, como é que você sabe que é o seu Joaquim? Não dá para ver, não sei o quê, né? Seu nariz. Mas voltando à seriedade, então, meu irmãozinho, as pessoas perdem quando alguém se converte. A indústria do fumo, já pensou se a pessoa se converte? Ninguém vai usar. Então, às vezes, existe essa perseguição. E eles, então, inventaram uma história. E apresentando-os aos magistrados, estes homens disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito nem receber, nem praticar, visto que somos romanos. Mentira, irmão. É como hoje: não, nós temos nossa tradição religiosa, não, é porque tem gente perdendo. E quem perde mais ainda é o diabo, porque uma pessoa salva, ela não vai para o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. A pessoa aceita Jesus, ela não vai fazer companhia a Satanás na eternidade. Então o diabo está perdendo vidas quando alguém prega o evangelho, quando alguém é salvo. E a multidão se levantou unida contra eles. Cuidado. Meu irmão, hoje, muita gente pode fazer isso. As pessoas que falaram assim: Hosana, elas falaram depois: crucifica-o. Que é isso? Verdade. Hoje, pessoa que foi salva numa igreja, se converteu, glória a Deus pela vida daquela igreja, daquele ministério, depois se levanta e diz: não, esses homens não são de Deus. Porque hoje existem os pseudos apologéticos. Esses homens, entenda bem, que têm uma vaidade, uma eloquência religiosa falsa, como se eles fossem o dono da verdade, e começam a julgar, a condenar. Até eu tenho que tomar cuidado para não entrar num time deles e também ficar julgando a vida deles, condenando-os, mas tem que orar por eles. Porque eles estão fazendo esse sentido: não, esse negócio aí de óleo ungido, isso não é de Deus, eu não creio nisso. Se não crê, não fala. Eu contei que uma vez me deram um livro sobre prosperidade. Eu fui ler o livro. Num pedaço do livro, lá no início, estava assim: tese defendida pelo pastor fulano de tal. Tudo o que aconteceu com o Jó, porque o Jó não era dizimista. Eu fechei o livro, não li mais. Por quê? Porque eu não concordo. Agora eu vou chegar e vou dizer: esse cara é falso profeta, esse cara não é de Deus, não sei o quê. Não. Eu não concordo com a interpretação que ele teve. É diferente.
Eu não concordo com o entendimento que ele teve, o meu entendimento é diferente, então eu não vou concordar, não vou à frente. Mas agora eu vou para as tribunas, vou para a televisão, entenda bem, vou para as redes sociais, dizer, esse cara é um falso profeta, olha o que ele disse aqui, não sei, não, eu não concordei com ele. Naquele ponto eu não concordo, mas não quer dizer que ele não seja de Deus, que ele não seja, entenda, e muita gente faz isso. Cuidado para você não passar, porque muitos hoje estão abandonando o evangelho, o primeiro amor, não querem nem saber. A igreja mãe, quer dizer, a igreja que o gerou para Cristo, hoje eles estão xingando, estão virando as costas, por causa desses pseudos apologéticos. Que apologéticos quer dizer que defendem a fé verdadeira, que não defendem, né? Eles fazem uma defesa da fé como se eles defendessem. Não. Tem uns, passa até aqueles fariseus do século, do início do cristianismo, falso profeta! Disse, meu Deus do céu, me vi no templo, o homem rasgando as vestes. Não entre. A multidão se levantou. Essa multidão, se você ver antes, muitos até tinham se convertido, estavam até seguindo a Cristo. E diz assim, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Quer dizer, com condenação sumária. Foi rápida a condenação, que coisa. E havendo-lhes dado muitos açoites, não foram poucos, não deve ter machucado muito, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha, guarda, você não pode perdê-los. Porque se você ler no capítulo 12, os homens que guardavam, os guardas que guardavam o Pedro, eles simplesmente foram justiçados por Herodes. Herodes mandou matá-los, porque o Pedro tinha saído da prisão de uma maneira divina. Aí continuando aqui, e diz assim, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Segurança máxima, nem prisão existe hoje assim, naquele tempo existia. Perto da meia-noite, no ápice da noite, aquela hora, pessoal, que parece que não tem mais jeito. Você vê a pessoa, parece que ela está bebendo mais, está usando umas drogas, entenda bem, aquela hora que parece que a sua oração não está surtindo efeito, que você está, não desista, não joga a toalha. O que Paulo e Silas fizeram? Diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. O que deveriam dizer? Que esses caras estão doidos? Olha só, que coisa, como é que pode isso? Eu não dou para entender, por que eles estão cantando? Eles estão todos machucados, foram açoitados, devem estar lanhados, quer dizer, marcados pelas varas, e tudo pelos açoites do chicote, mas eles estavam cantando, por quê? Eles tiveram uma convicção, Deus tinha entrado na batalha. O caso nosso, aqui da vez, nós não cremos no que estamos olhando na Bíblia. Deixa aqui, vai em segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu gosto muito desse versículo, capítulo 5, versículo 7. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, eles estavam se vendo ainda acorrentados, eles ainda se viam ainda presos, mas eles acreditaram que Deus tinha tomado conta. Quando é que nós andamos por fé? Quando nós não murmuramos, nós cantamos. Mesmo que, porque oferecer um culto de ação de graças, pastor Jaime, eu quero fazer um culto de ação de graças, que eu estive no hospital, tive uma doença muito grave, Deus me curou, bonito, é bonito. Agora eu quero fazer um culto, eu quero ver fazer um culto de ação de graça amarrado no tronco. Foi o que eles fizeram. Eles tiveram uma convicção de que Deus tinha entrado na batalha, porque eles andavam por fé e não por vista. Então nós oramos, mas não cremos. Nós oramos, mas não confiamos que Deus entrou na batalha. Eu estou aqui para entrar, não dá dando para entrar ainda, um caso de Josafá, rei de Judá. O Josafá foram 3 nações poderosas que se uniram para acabar com Josafá. A notícia chegou até o Josafá. Josafá tomou um susto na hora, mas ele buscou a Deus. Aí ele foi e fez o que é a oração que temos que fazer. Ele foi expondo, Deus, a tua palavra diz isso, mas Deus, meus olhos estão pós em ti, eu não sei o que vou fazer com essa multidão, mas os meus olhos estão pós em ti. Aí veio um profeta chamado Jaziel, o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele disse, dai ouvido Judá, e vós moradores de Jerusalém, e ele começou a falar, essa guerra não é vossa, senão do Senhor vosso Deus. Quando ele entendeu que Deus estava na guerra,
Quando é que Deus perde uma batalha? Então eles começaram a cantar, eles começaram a louvar, e na hora que ele começou com louvor, a Bíblia diz então que o Senhor Deus manifestou o poder dele. É isso que nós temos que entender. Vamos para o Salmo de número 22, versículo 5. Olha que bonito, pessoal, mas é muito lindo isso aqui. Salmo 22, versículo 5. Diz: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Irmão, o homem de Deus não pode ser confundido, a pessoa de Deus não pode, entenda bem, você tem que crer nisso aqui, o que ele está dizendo para nós: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas vai ter mais, volta um pouquinho no versículo 3. Porém tu és santo, o que habitas como? Entre os louvores de Israel, não é no meio da murmuração. Se você entra na murmuração, você não confia em Deus. Ah, pastor Jaime, eu estou orando, até você fala até com Deus: Deus, o que está adiantando eu ir na igreja? Meu filho continua nas drogas, meu filho continua na bebida, meu filho continua na prostituição, meu marido não muda, minha mulher não muda, o que adianta eu continuo desse jeito? É porque você não anda por fé ainda. Você ora e tem orado muito, mas você ainda não entrou, entenda, na confiança. Quando há na confiança, versículo 5, está dizendo aqui: a ti clamaram e em ti confiaram, e não foram confundidos. Você está confundido. Puxa, mas como é que pode? Que confusão está na minha mente, pastor Jaime, eu não entendo. Puxa, Irmão, não pode deixar essa confusão entrar. Você tem que acreditar. Quando você ora, você não orou por orar, você orou em nome de Jesus. Nós andamos por fé. Então você tem que começar a oferecer o seu louvor. Deus, eu creio. Não adianta, diabo, o teu vício está amaldiçoado, o teu adultério está amaldiçoado, a tua doença está amaldiçoada, o teu caso está amaldiçoado. Porque eu orei, eu não tomei o nome de Jesus em vão, eu falei em nome de Jesus, eu não orei por orar. Versículo 3, aí você canta: ele habita no meio dos louvores. Então, quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais. Aí vamos voltar lá em Atos, que já está a mensagem. Aí nós paramos no versículo 25, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Oh, igreja querida, é isso que Deus vai fazer, vai manifestar o poder dele, de uma tal maneira que não tem corrente do inferno que prenda alguém da sua família. No leito de dor, pessoa que está com a doença contaminada realmente, tem lá, entenda bem, uma ação do Covid, que está bem clara nos seus pulmões, está lá uma ação maligna, diabólica realmente, mas você crê, você acredita que Deus está no controle. Entendeu? Deus está agindo. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista, nós temos que chegar a esse ponto. A Bíblia diz: o justo virá da fé, não pode recuar. Se você recuar, Deus não vai ter prazer, não pode recuar, tem que ficar firme. Aqui do lado, não vai mudar muito não, capítulo 12, versículo 5, diz: Pedro era guardado na prisão. O Herodes, doido, entende, mandou matar o Tiago, um dos principais apóstolos, aqueles que andavam tão perto de Jesus, e ele viu que isso agradou os judeus religiosos, aí ele mandou prender também o Pedro. É como hoje, tem gente que quer agradar os outros, irmão, principalmente o mundo religioso, quando tem uma pesquisa, aí faz, mandou, mas aí a igreja diz: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Mas não esqueça, a oração não com murmuração, mas com louvor. Porque a oração com louvor é quando você crê que Deus está agindo, não é com murmuração, é oração com louvor. O filho está nas drogas, o filho está no álcool, está na prostituição. Porque todo mundo que tem um filho quer ter uma nora e quer ter netos. Eu estou enganado? Quem tem uma filha quer ter um genro, quer ter netos. O equívoco da minha parte. Não, mas o mundo mudou. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós temos que andar com Cristo. Entenda, quem casa, casa até que a morte o separe, é isso que você quer. Você não quer casar para ver se não der certo, eu ponho outro, eu caso com outro depois, não. E assim por diante. Meu irmão, o ataque principal do diabo é a família.
Porque quando mexe com a família, mexe com você, não é verdade? Então nós temos que voltar e ser assim como a igreja primitiva, fazer constante oração pela nossa família, crendo, já que Deus está agindo, lembrando que andamos por fé, e não por vista, mas crendo que Deus está no controle, Deus está se manifestando, Deus está fazendo a obra. Volta para o capítulo 16, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Fica tranquilo, de repente, quando você vê, ô mãe, estou indo na igreja. Verdade, já vi cada um como pastor, já há quase 40 anos, né, no Evangelho, eu já vi cada testemunho lindo, bonito, pessoal, mas lindo, bonito mesmo, eu já vi testemunho, dos mais diversos. Já vi testemunho, por exemplo, uma senhora aqui, eu olhei para cá, que ela estava sentada desse lado. Ela disse que estava aí, nós estávamos aqui da cheia, botamos cadeiras, e ela disse, pastor Jaime, eu estou sentado, de repente, uma mão atrás de mim assim, eu olhei para trás, é o meu marido, eu disse, ele vai brigar com o pastor Jaime. Porque ele sempre dizia, um dia ainda vou lá quebrar a cara daquele teu pastor. Quando ele botou a mão assim, que viu, eu disse, o pastor Jaime. Eu fui falar, quando eu vi, meu marido está cantando, eu disse, eu estou vindo aqui, você nem sabe. Já está vindo da igreja já. Já tem marido que chegou assim, mulher, eu quero te convidar hoje para uma coisa muito importante. O quê? Para o meu batismo. O que você está indo na igreja? Estou, já fiz aula do batismo, vou até me batizar. Vai, de repente, quando você menos vê, a pessoa chega em casa, não tem mais o cheiro da bebida. Quando de repente você vai ver que ele mudou, de repente você vai ver que aquela pessoa não é mais a mesma, porque a sua oração não se perdeu no vazio. Irmão, tem que ser valente, mais valente que o valente, entrar na oração, ser constante na oração, não pode esmorecer. Quantas vezes, quando estamos bem, parece que estamos tendo a vitória e tem uma recaída, ah, meu Deus, voltou tudo. Não, não adianta, diabo, a porta que Deus fecha, ninguém abre, a porta que Deus abre, ninguém fecha, você não vai voltar, você não vai prevalecer, sua doença, seu isso, seu aquilo está amaldiçoado, não adianta, essa pessoa é de Jesus, não adianta, ela pertence ao Senhor, você tem que ser valente, mais valente que o valente, e você vai ver a glória de Deus. Aí, meu irmãozinho, não tem macumba, não tem feitiço, não tem bruxaria, não tem magia negra, não tem mesmo. O caso é Jesus, irmão. É com Jesus que você tem a vitória. Amém?